Olá a todos, aqui Marcelo Lopes Vieira, editor do site e do canal Priorado, trazendo para vocês mais um vídeo onde eu quero falar nesse momento sobre a fascinação. E eu quero que você entenda essa obsessão sutil e como preveni-la. Introdução. Imagine-se navegando em um mar calmo, sob um céu límpido. De repente, uma névoa densa se forma ao seu redor, obscurecendo sua visão e desorientando sua bússola. Você acredita estar no rumo certo, mas sem perceber está sendo levado por correntes traiçoeiras para águas perigosas. No contexto do espiritismo, essa névoa simboliza a fascinação, uma forma sutil e perigosa de obsessão que pode desviar médiuns e estudiosos de sua trajetória espiritual. Nesse artigo exploraremos o conceito de fascinação, suas manifestações, fundamentos nas obras de Allan Kardec, Chico Xavier e Divaldo Franco e, principalmente, estratégias de como preveni-la e tratá-la. Compreendendo a fascinação no Espiritismo. No livro Obsessão, o Passe e a Doutrinação, Herculano Pires nos diz que a obsessão se caracteriza pela ação de entidades espirituais inferiores sobre o psiquismo humano. Kardec distinguiu em suas pesquisas 3 graus do processo obsessivo: a obsessão simples, a subjugação e a fascinação. Na obsessão simples, a infestação espiritual atinge a mente causando perturbações mentais. Na subjugação, amplia-se aos centros da afetividade e da vontade, afetando os sentimentos e o sistema psicomotor, levando o obsediado a atitudes e gestos estranhos e tiques nervosos. Por fim, na fascinação afeta a própria consciência da vítima, desencadeando processos alucinatórios. Na antiguidade, a obsessão era tratada com violência. As práticas do exorcismo, até hoje vigentes no judaísmo e no catolicismo, destinam-se a afastar o demônio de maneira agressiva e violenta. No espiritismo, o método empregado é o da persuasão progressiva do obsessor e do obsedado. No livro dos médiuns, inclusive, podemos ler que dava-se outrora o nome de possessão ao império exercido por maus espíritos, quando a influência deles ia até a aberração das faculdades da vítima. A possessão seria, para nós, sinônimo da subjugação. Por 2 motivos deixamos de adotar esse termo. Primeiro, porque implica a crença de seres criados para o mal e perpetuamente votados ao mal, enquanto não há senão seres mais ou menos imperfeitos, os quais todos podem melhorar-se. Segundo, porque implica igualmente a ideia de apoderamento de um corpo por um espírito estranho, de uma espécie de coabitação, ao passo que o que há é apenas constrangimento. A palavra subjugação exprime perfeitamente a ideia. Assim, para nós, não há possessos, no sentido vulgar do termo. Há somente obsidiados, subjugados e fascinados. Mas quais são as causas da obsessão? As causas da obsessão decorrem de vários fatores, dos quais os mais frequentes são problemas reencarnatórios, tendências viciosas, egoísmo excessivo, ambições desmedidas, aversão a certas pessoas, ódio, sentimentos de vingança, futilidade, vaidade exagerada, apego ao dinheiro e assim por diante. Essas disposições da criatura atraem espíritos afins que a envolvem e são aceitos por ela como companheiros invisíveis. Os espíritos obsessores não são os únicos culpados da obsessão. Geralmente o maior culpado é a vítima. No capítulo 23 do Livro dos Médiuns, nos diz que, abre aspas, as causas da obsessão variam de acordo com o caráter do espírito. E continua. É, às vezes, uma vingança que este toma de um indivíduo de quem guarda queixas de sua vida presente ou do tempo de outra existência. Muitas vezes também, não há mais do que o desejo de fazer mal. O espírito, como sofre, entende de fazer que os outros sofram. Encontra uma espécie de gozo em os atormentar, em os vexar, e a impaciência que por isso a vítima demonstra mais o exacerba, porque esse é o objetivo que colima ao passo que a paciência o leva a cansar-se. Com o irritar-se e mostrar-se despeitado, o perseguido faz exatamente o que quer o seu perseguidor. Esses espíritos agem não raro por ódio e inveja do bem. Daí o lançarem suas vistas malfazejas sobre as pessoas mais honestas. Como reconhecer uma obsessão? De acordo com Allan Kardec, no Livro dos Médiuns, reconhece-se a obsessão pelas seguintes características. Primeira, persistência de um espírito em se comunicar, de bom ou mau grado, pela escrita, pela audição, pela tipologia, etc., opondo-se ao que outros espíritos o façam. Segundo, ilusão que, não obstante a inteligência do médium, o impede de reconhecer a falsidade e o ridículo das comunicações que recebe. Terceiro,
crença na infalibilidade e na identidade absoluta dos espíritos que se comunicam e que, sob nomes respeitáveis e venerados, dizem coisas falsas ou absurdas. Quarto, confiança do médium nos elogios que lhe dispensam os espíritos que por ele se comunicam. Quinto, disposição para se afastar das pessoas que podem emitir opiniões aproveitáveis. Sexto, tomar a mal a crítica das comunicações que recebe. Sétimo, necessidade incessante e inoportuna de escrever. Oitava, constrangimento físico qualquer, dominando-lhe a vontade e forçando-o a agir ou falar a seu mau grado. Nono, rumores e desordens persistentes ao redor do médium, sendo ele de tudo a causa ou o objeto. Agora que a gente já sabe um pouco mais sobre como a obsessão acontece, o que ela é, quais os sintomas dela, a gente vai falar sobre a fascinação, que é um tipo específico de obsessão segundo Allan Kardec. No universo espírita, a fascinação é uma modalidade de obsessão na qual um espírito exerce influência direta sobre o pensamento de uma pessoa, comprometendo seu discernimento e capacidade crítica. Sobre a obsessão, no Livro dos Médiuns lemos: a obsessão apresenta caracteres diversos, que é preciso distinguir e que resultam do grau de constrangimento e da natureza dos efeitos que produz. A palavra obsessão é, de certo modo, um termo genérico, pelo qual se designa essa espécie de fenômeno cujas principais variedades são a obsessão simples, a fascinação e a subjugação, como a gente já comentou antes. Allan Kardec, no Livro dos Médiuns, descreve a fascinação como uma ilusão criada pelo espírito obsessor que paralisa o julgamento do médium, levando-o a aceitar comunicações absurdas ou falsas como se fossem verdadeiras. Diferentemente da obsessão simples, em que o espírito perturbador é facilmente identificado, na fascinação, o obsessor se disfarça de entidade benevolente, conquistando a confiança cega da vítima. Essa confiança impede que o indivíduo perceba manipulação, tornando-o vulnerável a doutrinas enganosas e comportamentos prejudiciais. Allan Kardec alerta que a fascinação é perigosa porque o espírito obsessor inspira uma confiança cega no médium, impedindo-o de ver o embuste mesmo quando o absurdo é evidente. O mecanismo descrito por Kardec em O Livro dos Médiuns para a Fascinação. O primeiro, retirado do item 239 desse livro, fala do isolamento intencional. O obsessor elimina vozes discordantes para que a narrativa fique impune. O segundo, retirado do item 244 do Livro dos Médiuns, fala sobre o contágio psicológico. Kardec declara que os não médiuns também caem na cilada. No item 239, mais algumas notas sobre o orgulho, nos dizem da bolha de validação. O médium fascinado hostiliza críticos e reúne apenas admiradores, transformando o erro pessoal em erro de grupo. E por fim, a credulidade do público, esse daqui já retirado da Revista Espírita. Quanto mais fácil o grupo aceita grandes nomes, mais combustível dá aos espíritos enganadores. Kardec deixa claro que a fascinação nasce na mente do médium, mas torna-se perigo real quando encontra conivência coletiva, alastrando-se a todos que suspendem o senso crítico diante da autoridade do fascinado. E como um legítimo desejo de curar e servir pode se transformar num elemento de vaidade capaz de causar tantos danos e falsas curas junto aos médiuns passistas, né? O desejo legítimo de ajudar pode ser corrompido pela vaidade, que gera disputas entre os médiuns. Quando o médium começa a buscar reconhecimento e status em vez de focar no verdadeiro serviço ao próximo, ele se torna vulnerável a influências que podem comprometer a eficácia dos trabalhos espirituais e gerar falsas curas. Segundo tópico que eu quero abordar nesse texto, o que está escrito no Livro dos Médiuns sobre a fascinação. No Livro dos Médiuns lemos, abre aspas, a fascinação tem consequências muito mais graves. É uma ilusão produzida pela ação direta do espírito sobre o pensamento do médium e que, de certa maneira, lhe paralisa o raciocínio relativamente às comunicações. O médium fascinado não acredita que o estejam enganando. O espírito tem a arte de lhe inspirar confiança cega, que o impede de ver o embuste e de compreender o absurdo do que escreve, ainda quando esse absurdo salte aos olhos de toda a gente. A ilusão pode mesmo ir até ao ponto de o fazer achar sublime a linguagem mais ridícula. Fora erro acreditar que esse gênero de obsessão só estão sujeitas às pessoas simples, ignorantes e baldas de senso. Dela não se acham isentos nem os homens de mais espíritos, mais instruídos e os mais inteligentes sobre outros aspectos, o que prova que tal aberração é efeito de uma causa estranha, cuja influência eles sofrem. Já dissemos que muito mais graves são as consequências da fascinação. Efetivamente, graças à ilusão que dela decorre, o espírito conduz o indivíduo de quem ele chegou a apoderar-se, como faria com o cego, e pode levá-lo a aceitar as doutrinas mais estranhas, as teorias mais falsas,
como se fossem a única expressão da verdade. Ainda mais, pode levá-lo a situações ridículas, comprometedoras e até perigosas. Compreende-se facilmente toda a diferença que existe entre a obsessão simples e a fascinação. Compreende-se também que os espíritos que produzem esses dois efeitos devem diferir de caráter. Na primeira, na obsessão simples, o espírito que se agarra à pessoa não passa de um importuno pela sua tenacidade e de quem aquela se impacienta por desembaraçar-se. Na segunda, na fascinação, a coisa é muito diversa. Para chegar a tais fins, preciso é que o espírito seja destro, ardiloso e profundamente hipócrita, porquanto não pode operar a mudança e fazer-se acolhido senão por meio da máscara que toma e de um falso aspecto de virtude. Os grandes termos caridade, humildade e amor de Deus lhe servem como que de carta de crédito, porém, através de tudo isso, deixa passar sinais de inferioridade, que só o fascinado é incapaz de perceber. Por isso mesmo, o que o fascinador mais teme são as pessoas que veem claro. Daí o consistir de sua tática, quase sempre, é inspirar ao seu intérprete o afastamento de quem quer que lhe possa abrir os olhos. Por esse meio, evitando toda contradição, fica certo de ter razão sempre. Então esse é o trecho do livro dos médiuns sobre a fascinação. E agora eu quero te dar um exemplo prático de fascinação. Para ilustrar como a fascinação se manifesta, consideremos um caso retirado do livro Aconteceu na Casa Espírita, psicografado por Emanuel Cristiano, sob a orientação do espírito Nora. Este livro nos convida a uma profunda reflexão sobre os desafios enfrentados no ambiente espiritualista. A obra revela os bastidores invisíveis do trabalho mediúnico, demonstrando como a atuação dos espíritos benfeitores e das entidades inferiores influencia a rotina da casa espírita. Lembrando que o link desse livro está colocado na descrição para você. Tá? Para você ir atrás dele, não precisa procurar, só clicar no linkzinho aí que você já vai direto para conseguir esse livro. Então o caso que a gente quer usar como exemplo é o caso da médium Maria Souza. No capítulo 10 do livro Aconteceu na Casa Espírita, intitulado justamente de Fascinação, acompanhamos a queda moral da médium Maria Souza. A sua fascinação começa com espíritos menos desenvolvidos que querem destruir a casa espírita onde ela trabalha, semeando a ideia de missão grandiosa quando Maria dormia. Nos sonhos, apareciam-lhe com propostas extravagantes, prometendo-lhe destaque, mídia e verdadeiros prodígios ligados às suas faculdades curativas. Ao despertar, ela tomava essas orientações oníricas como revelações legítimas e passava a planejar sua execução sem qualquer apreciação crítica. O sonho, portanto, funcionou como um canal de influência hipnótica. O espírito obsessor cria uma narrativa de glória, o médium acorda crente em sua veracidade e o julgamento racional fica suspenso, quadro clássico descrito por Kardec para a fascinação. O processo ultrapassou o âmbito pessoal. Cerca de 30 simpatizantes igualmente fanatizados reúnem-se, dão voz aos novos mentores e pressionam a diretoria da casa para implantar cirurgias espirituais comandadas por Maria Souza. Embora a gênese da fascinação seja individual, Maria Souza acredita piamente em instruções enganosas, ela se propaga a mentes que vibram na mesma sintonia de vaidade e milagre fácil. Dessa forma, temos uma fascinação coletivizada. Os adeptos não analisam, apenas endossam, ecoando o mecanismo descrito por Kardec em que a confiança cega de uns se estende a muitos. Lá no livro, no Aconteceu na Casa Espírita, fica claro que a Maria Souza desenvolvia vontade sincera em ajudar, mas o sonho de ser uma grande magnetizadora, uma extraordinária médium de cura, atrapalhava-lhe as boas disposições, pois o pedantismo lhe anulava as melhores intenções. O pedantismo de Maria Souza a tornava manipulável. Em vez de focar na cura genuína, ela passou a agir movida pelo desejo de ser admirada, que comprometeu sua ligação com a espiritualidade superior. Em vez de focar no alívio do sofrimento dos outros, ela se preocupava em se tornar uma referência na área, alimentando uma ambição pessoal que enfraquecia sua conexão com a espiritualidade superior. Essa postura a tornava vulnerável à influência de espíritos manipuladores que exploravam sua vaidade para desviá-la do propósito genuíno do trabalho espiritual. Dominada por promessas de fama e grandes cirurgias espirituais feitas por espíritos pseudo-mentores, ela mobiliza cerca de 30 simpatizantes e procura os dirigentes do centro, no livro chamados de Castro e Israel, para exigir uma sala, divulgação na mídia e liberdade total para operar. Antes da conversa, benfeitores espirituais posicionam-se ao lado dos dirigentes enquanto o espírito obsessor Elvira envolve a médium Maria Souza, reforçando-lhe o orgulho. Com serenidade, Castro sugere testes reservados e estudo doutrinário para que Maria desenvolva a mediunidade com segurança. Já Israel, o outro diretor do centro onde Maria Souza trabalhava, reforça: o espiritismo visa a cura das almas, não a exibição de fenômenos, e a busca de notoriedade costuma atrair adversários desencarnados.
Ferida no orgulho, Maria reage com agressividade, acusa os dirigentes de inveja e ameaça abandonar o centro, levando seus seguidores. Alertada sobre o risco de praticar medicina ilegal e de cair em armadilhas espirituais, ela se recusa a recuar, convencida de que o Dr. Júlio César a guiará ao estrelato. No livro, Júlio César é o espírito que está imbuído do objetivo de destruir a casa espírita onde Maria Souza trabalha e onde Castro e Israel são presidente e diretor. Tá? Sobrecarregadas de ouvir a líder de seus obsessores, Maria abandona a reunião sem despedir-se. Os dirigentes permanecem tranquilos, conscientes de terem cumprido o dever de zelar pela pureza doutrinária e pela segurança dos frequentadores. Então aqui está a capa do livro Aconteceu na Casa Espírita, pelo médium Emanuel Cristiano, né, pelo Espírito Nora. O link do livro está na descrição para vocês. Bom, mas continuando aqui no exemplo da Maria Souza retirada desse livro Aconteceu na Casa Espírita, eu quero destacar para vocês quais são os argumentos dela que mais evidenciam o estado de fascinação. Primeiro, promessa de fama e mídia. Ela fala em anúncios em jornais conceituados, entrevistas na televisão e pesquisadores estrangeiros estudando suas faculdades. Outro ponto é a visão messiânica. Ela afirma que receberá receitas do próprio codificador e que reverterá tudo para a doutrina, colocando-se como instrumento indispensável. Outro ponto é a pressa e megalomania. Despreza o período experimental proposto, quer operar já em grande sala para multidões. E por fim, ameaça e vitimismo. Ao ser convidada à reflexão, reage. Vocês têm medo de eu me tornar mais importante. E ameaça deixar o centro levando os seguidores. Então todos esses são pontos que identificam nela a fascinação, tá? Isso porque cada ponto revela sinais clássicos descritos no livro dos médiuns. Orgulho, infalibilidade e recusa de qualquer controle alheio. E quais foram os antídotos para a fascinação da Maria Souza que o Israel e o Castro, que eram lá os diretores, né, do centro espírita onde ela trabalhava, ofereceram para ela? Primeiro, o estudo e experimentação discreta. Eles propõem analisar a mediunidade com rigor, em grupo pequeno, catalogando resultados antes de partir para o grande público. Segundo, humildade doutrinária. Lembram que o objetivo espírita não é curar corpos, e sim almas. Logo, o médium precisa cultivar simplicidade e serviço anônimo. Depois eles falam no tempo de amadurecimento, citam exemplos de médiuns respeitáveis que trabalharam em silêncio durante anos antes de funções maiores. Depois falam da vigilância contra a vaidade, alertam para os perigos da fama e da busca frenética pelo destaque. E por fim, a observação quanto à conformidade às leis humanas. Eles recordam que cirurgias podem configurar exercício ilegal da medicina, trazendo consequências morais e legais. Então eu creio que esse exemplo da Maria Souza retirado desse livro, ele ilustra muito bem todo o conceito da fascinação tecido por Allan Kardec, e é muito simples de você entender como que a fascinação acontece através desse exemplo. Lógico, se lá dentro desse livro tem mais exemplos de fascinação e outros tipos de obsessão que acontecem dentro da casa espírita com os médiuns que ali trabalham. Tá? É bem interessante, se você faz parte desse tipo de grupo, ler esse livro para entender essas coisas. Para fechar, a prevenção e tratamento da fascinação. Prevenir e tratar a fascinação requer uma combinação de autoconhecimento, humildade e prática constante dos ensinamentos espíritas. Algumas medidas incluem: primeiro, autocrítica contínua. Manter uma postura de questionamento saudável sobre as comunicações recebidas, evitando a aceitação cega de mensagens, mesmo que pareçam elevadas. Segundo, busca por orientação coletiva, participar ativamente de grupos de estudo e reuniões mediúnicas, valorizando o feedback de companheiros experientes. Terceiro, o estudo das obras clássicas, aprofundar-se nas obras de Kardec e autores respeitados, fortalecendo o discernimento doutrinário. Quarto, prática da prece e meditação. Cultivar momentos de conexão com o divino, fortalecendo a sintonia com espíritos benévolos. Quinto, atenção aos sinais de isolamento. Estar atento a comportamentos que levam ao afastamento de amigos, familiares ou grupos espirituais, pois o isolamento é terreno fértil para a fascinação. Conclusão. A fascinação é uma sombra sutil que pode obscurecer o caminho luminoso da evolução espiritual. Como uma névoa que se instala sem aviso, ela exige vigilância constante, humildade e compromisso com a verdade. Então era isso que eu queria falar com vocês hoje. Peço para que vocês deixem o seu comentário, compartilhe esse vídeo com quem você acha que pode ser útil, tá bom? Se você quiser entrar em contato conosco também, fique à vontade. Lembrando que tem muito mais conteúdo aqui no canal sobre o tema. Abraços e até a próxima.